A única coisa boa que há aqui, no meio desta conversa toda, curta conversa, é de que o presidente do Benfica finalmente vai falar aos sócios e adeptos do Benfica, que é fundamental para esclarecer o que é que está a acontecer. Mas estas coisas só acontecem porque o Benfica tem um problema gravíssimo para ultrapassar e que o Luís agora tocou no ponto, que é a de comunicação, que há uma no Seixal e outra no Estádio da Luz. Mas ainda em relação ao facto do Mourinho criar aqui um upgrade àquilo que vai acontecer ao próximo treinador do Benfica, que é o José Mourinho que foi-se embora e disse que há aqui tudo para o Benfica ganhar. Eu acho que o Mourinho não está a falar concretamente da formação. O que o Mourinho está a dizer é que há estrutura suficiente para o Benfica vencer. Mas essa foi a forma que ele encontrou para beliscar as pessoas no Estádio da Luz que não querem a continuidade dele. E não querem a continuidade dele. E Mourinho também deu um passo em frente para que isso acontecesse. Porque a vitória do Benfica no Estádio de Alvalade, quando o Mourinho apontou para o nome dele, houve muita gente aqui no Estádio da Luz que lá está ele. Não foi o Benfica que venceu o Sporting, foi o José Mourinho. E, portanto, ele sabe disto, Eu até posso dizer aqui uma coisa que não tenho medo de nenhum das palavras, porque alguém que eu conheço muito bem me confessou que no dia em que o Sporting Lisboa Benfica jogou com o Sporting de Braga aqui no Estádio da Luz, houve uma pessoa que perguntou ao José Mourinho, então como é que é? O Benfica vai apresentar-lhe uma proposta de renovação e ele respondeu, agora é tarde. Portanto, foi o que o Mourinho respondeu a essa pessoa que agora é tarde. E, portanto, acho que depois isto se mistura tudo, isto deve ter chegado a Rui Costa, deve ter chegado a Jorge Mendes, enfim, é esta salganhada toda. A informação corre rápido, sim. Pois as coisas correm rápidas. E das duas uma, ou é por incompetência ou foi propositadamente tarde. Não, pois isso é que eu não eu estou mais inclinado para isso. Eu estou mais inclinado por isso, porque o Rui Costa... Rui Costa ofereceu proposta de renovação já à tarde e mais horas... Não, propositadamente. E porque tentou encontrar ali uma justificação... Mas qual é que seria a intenção? De oferecer uma proposta de renovação já... Sabia que ele ia dizer que não? Não, ele não sabe se o José Mourinho vai dizer que não, mas com a informação que corre fluentemente desde há uma série de dias, de que o José Mourinho vai para o Real Madrid... Eu acho que o Rui Costa e a sua entourage fraca, do meu ponto de vista, quis testar o treinador, ainda até prova em contrário, do Benfica, se quer ou não ficar no Benfica. Porque há muito... Quer dizer, eu até admito que Rui Costa queira continuar com este treinador. Até admito. Já houve outras pessoas que nos canais desta casa, aqui e na CMTV, que garantiram que uma das coisas que deixou Rui Costa profundamente aborrecido foi a história do apontar para o nome dele. E é normal, não é? O treinador do Benfica ganha o jogo ao Sporting, que é um jogo capital para o Benfica poder atacar a Liga dos Campeões. Não está, passa a expressão, equipado à Benfica. Tem uma t-shirt com o nome dele e vier a apontar para o emblema do Benfica, digo eu. E aí, porque a minha leitura foi a mesma que eu fiz, que eu já não ia há muito tempo ao futebol e fui ver esse jogo e também me surpreendeu. E a leitura que eu fiz, olha, não foi o Benfica que ganhou ao Sporting, foi o José Mourinho. E, portanto, tudo isto é encaminhado. E aquela afirmação forte de José Mourinho, se lhe derem agora, olha, foi este jornalista que se chama... João Miguel Nunes. O João Miguel Nunes, e muito bem, dou-lhe os parabéns, porque fez a pergunta, se lhe derem agora um contrato para renovar, o senhor renova, ele não fez tocar o alarme em Rui Costa. Espera aí, então, mas sim... Pois, como é que eu vou justificar aos sócios que não fiz nada para o manter? Claro, exato. A questão é essa, é tentar justificar aos sócios que não foi feito nada para a continuidade. E é por isso que eu acho... É isso que está em causa. Não, mas também acho que tendo em conta que passou tanto tempo depois de José Mourinho, eu não vou dizer piedosamente porque estaria a ofender-lhe a sua inteligência, eu acho que ele é muitíssimo inteligente. Quando José Mourinho disse, com o maior das vontades, se quiserem eu fico aqui mais 10 anos, passaram 70 e tal dias. Mas tu achas que Rui Costa era obrigado ou devia oferecer a proposta de renovação só porque Mourinho o disse no 1 de março? Acho que não, mas devia ter vindo a terreiro clarificar a situação. Não.
não era obrigado a apresentar-lhe uma proposta. Não, nessa altura o Benfica estava longe da possibilidade de ser campeão, estava longe de poder ficar em segundo lugar no campeonato e os resultados têm muito poder. Havia aqui, o José Mourinho já tinha precipitado algumas conversas que era impossível terem agradado ao presidente do Benfica e à estrutura, quando se referiu a alguns jogadores, eu agora tenho que os pôr a jogar para os valorizar, aquela história toda que nós sabemos, sempre em cima dos maus resultados, e acho que o Benfica não lhe devia ter dado o contrato para renovar. Deixava passar meia dúzia de dias e Rui Costa, se tivesse uma comunicação forte, vinha a terreiro explicar, nós queremos... É aquela história que eu contei ainda há pouco, que era a leitura que ele teria feito, mas não. E agora, do meu ponto de vista, espalhou-se um bocado quando, só porque o treinador, até prova em contrário do Benfica, disse que não renovo, apresentou-lhe a proposta. Quando faltavam 3 dias para acabar a época. Vítor, e esta resposta? Ninguém acredita. Ninguém acredita, claro. Seria mau sinal se não tivesse pensado. Parafraseando José Mourinho, nós não somos parvos. Agora, eu também compreendo que Rui Costa publicamente não possa dar o passo à frente. Eu isso acho perfeitamente natural se estamos numa fase em que não há... Permites-me dizer uma coisa? Claro. O Rui Costa agora saía-se bem a dizer isso para mim é um não assunto. Exato. Lá está. Falar-lhe de Marco Silva nesta altura, o Rui Costa devia ter respondido isso para nós é um não assunto. Nós temos treinador. Mas com esta frase... Mesmo toda a gente sabendo... Vocês estão a dizer... Isto é uma frase, no fundo, de quem está com as mãos atadas. Rui Costa, neste momento, está com as mãos atadas. E continua à espera que Mourinho decida o que é que vai fazer. Portanto, o futuro do Benfica está dependente daquilo que Mourinho decidir quando decidir, é isso? Muito mal seria se ele não tivesse a pensar o nome do futuro treinador do Benfica. Depois, se Mourinho ficar, o que seria uma surpresa inacreditável, que seria o tal cataclismo, ficava com o Mourinho e pronto. Agora ele tem que começar a pensar no sucessor, mas é o mais rapidamente possível, porque tem um Futebol Clube do Porto que já está a pensar na próxima época, já tem um Sporting que já fez pelo menos 2 contratações, vai aí caminho da terceira, continua com o treinador, e relativamente ao Benfica não sabe rigorosamente nada. Ou seja, é mais uma época em que o Benfica vai começar a prepará-la atrás da concorrência direta. O Porto tem treinador, tem uma política desportiva, é claro que o mercado poderá suscitar uma outra surpresa, mas tem um rumo. O Sporting, bom ou mau, tem um rumo. O Benfica não tem rumo nenhum, o Benfica nem sabe que treinador é que vai ter, e depois não é só, a questão não é só o treinador, é encontrar finalmente uma equipa que seja a imagem do treinador, as ideias do treinador e começar a apostar no mercado. Salazar já foi para o Sporting. Não sei se quantos Salazares ainda haverá por aí. Se calhar há outro, Dumbiá, que o Benfica também tentou. Começa a tudo ir para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto. Nós sabemos que nesta fase do mercado não há segredos, ninguém é parvo, todos andam atrás dos mesmos jogadores, que são os jogadores que podem ser adquiridos, e o Benfica, mais uma vez, vai ficar atrás da concorrência. Vai partir com atraso. Ia só dizer, a partir do momento em que ouvimos Rui Costa dizer que fala aos sócios esta semana, eu vou partir do princípio que quando falar... seja que é um novo treinador, com a situação de José Mourinho devidamente esclarecida. Ou então, não digo que anuncie o novo treinador, mas pelo menos, no mínimo, com a situação de José Mourinho esclarecida, ou então estamos perante mais um ato falhado da comunicação do Benfica. Porque expor o presidente do Benfica a falar, a fazer um balanço da época, sem saber ainda o que é que vai acontecer com o José Mourinho, pelo menos isso, acho que seria mais um tiro no pé do ponto de vista da comunicação. Deixa-me só, muito rapidamente, pegar aqui num aspecto que o José Manuel Freitas referiu há pouco, muito interessante, que é no Real Madrid o José Mourinho ir encontrar aquilo que no Benfica que não lhe quiseram dar, que é os plenos poderes. E isso entronca também noutra ideia que tu deixaste, tem a ver com o Benfica do Seixal e o Benfica e os recados para o Benfica do Estádio da Luz. Porque se nós recuarmos uns meses até ao mercado de janeiro, é muito interessante pensar o que é que José Mourinho não teve. É muito interessante se formos procurar o que é que aconteceu no mercado de janeiro, o que é que José Mourinho queria e aquilo que teve. E eu não sei se a tal divisão, a tal fricção ou tensão
que existe com o Benfica do Estádio da Luz, como o Zé Manuel Freitas referia, nasce também daí, mas eu quero admitir que sim, porque toda a gente sabe que José Mourinho em janeiro queria reconstruir o plantel e nós chegamos aqui a falar de um cenário de 3, 4, 5 jogadores serem contratados e não foi nada disso que aconteceu. Portanto, eu admito que isso, que tenha nascido aqui também alguma tensão desse ponto de vista e José Mourinho ter sentido aí nessa altura também que não ia ter aquilo que queria.